telenovelas brasileiras são reconhecidas no mundo pelas sátiras e reverências para falar de coisas sérias com humor e inteligência. O texto de Braulio Pedroso, a direção de Walter Avancini e a interpretação de Paulo José renovaram a telenovela nacional e são os destaques do programa de hoje. No primeiro bloco, Braulio Pedroso e Walter Avancini, dois dos profissionais mais autorais que passaram pela nossa teledramaturgia, são entrevistados pelo jornalista Araquém Távora, na década de 70. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. O nome de Braulio Pedroso é profundamente familiar ao imenso público que assiste às novelas de televisão. Mas além de escrever para a TV, Braulio Pedroso é um dos maiores autores teatrais da atualidade. O ato de escrever para mim o trabalho é, na minha opinião, o único ato de paixão com fidelidade que existe, que me permite ficar só escrevendo e mesmo assim com muita alegria e com muito amor. Você é simultaneamente o autor teatral de sucesso, bem como o novelista amplamente elogiado e bem-sucedido. Para você, qual é a diferença entre a peça de teatro e a novela de televisão? São dois veículos diferentes, né? A televisão, ela é mais ampla porque ela dialoga, digamos, com um público imenso, sem dizer também que a televisão, no nível de histórias que se contam, tem que ter um nível assim mais acessível. Enquanto que o teatro, você trabalha mais em profundidade. Eu acho que a diferença é o nível de profundidade. Tanto que em televisão ainda se trabalha mais no nível do realismo. Teatro, por exemplo, a gente já pode escrever uma peça alegórica, pode escrever até o teatro do absurdo. Quer dizer, a fórmula teatral permite um trabalho bem diferente, no nível da criação e do estilo mesmo. Braulio, qual é, na sua opinião, a contribuição de ordem cultural que a telenovela oferece? Eu acho que a telenovela no Brasil, que começou com histórias de princesas, marquesas, de repente assumiu esse que eu disse, um caráter realista. E à medida que ela tem um caráter realista, ela levanta problemas, hábitos, costumes e psicologias do povo brasileiro. Então, digamos, a contribuição seria do velho folhetim do século XIX, agora um folhetim moderno, visual, sonoro, e que, com certas limitações que se tem, mas mesmo assim ainda pode-se tratar de problemas gerais, problemas comuns. Na sua opinião, é a arte que imita a vida ou a vida imita a arte? Essas coisas são um pouco misturadas. Eu acho que o artista sempre inventa e cria uma espécie de uma mentira. Por exemplo, a coincidência, que em geral os novelistas de televisão são muito acusados de criar muitas coincidências, mas se você pensar, não existiria o complexo de Édipo se por acaso ele não tivesse encontrado com o pai numa estrada e matado, e não tivesse casado com a mãe sem saber que era mãe. Então essa coincidência é que criou o Édipo, a tragédia grega. Quando você pensa no próprio Shakespeare, quando de repente, por que o Hamlet voltou da Inglaterra num dia em que a Ofélia estava sendo enterrada, e por que ele cismou de passar por um cemitério que era exatamente onde a Ofélia estava sendo enterrada? Quer dizer, é uma grande coincidência. Mas essas coincidências são exigências, digamos, do artista para dar uma síntese de realidade. Porque se o artista se prender à realidade, fica muito difícil de contar uma história. Então, toda história, no fundo, tem um núcleo de muita mentira. Eu acho que o núcleo central das mentiras são fundamentalmente baseada nessas coincidências. Essas coincidências que permitem ao autor dar situações dramáticas ou cômicas, ou fundamentalmente situações sintéticas da tragédia, ou da comédia, ou do drama. Quando você vai escrever, seja uma peça, seja uma novela, você já está com a história concebida ou isso vai nascendo à proporção em que você escreve? Não, em geral, eu tenho o bloco de início. Por exemplo, teatro, que é uma coisa mais sintética, né? mais curta. Muitas vezes acontece de eu começar a escrever, chego ao final da peça. Este final depois me determina um outro tratamento que tem que justificar a peça inteira para o final que eu cheguei.
Novela, em geral, também é a mesma coisa, quer dizer, começa a se escrever uma novela, aliás, é uma coisa curiosa, sempre quando alguém começa a escrever novela, ele diz, olha, tome cuidado na altura do capítulo 60 a 80, onde normalmente as novelas dão uma parada, porque o bloco de ideias que a gente tem gasta-se, digamos, aos 60, aos 70. Aí quase todo autor de novela fica escrevendo uns 10, 5 capítulos, ou às vezes até mais, que as coisas estão meio paradas, porque novamente ele está se recarregando para chegar ao final. Quer dizer, ao menos no meu processo, eu não sou capaz nunca de escrever uma história já prevendo o que vai acontecer. Os próprios acontecimentos vão me levando. Por exemplo, eu acho mais difícil escrever, digamos, um caso especial por mês para televisão, dando exemplo de televisão, do que escrever uma novela. Porque um caso especial, você diria que ele ocupa o tempo, digamos, de 2 capítulos. Enquanto que uma novela são 22, 26 capítulos por mês. Mas acontece que na novela, cada capítulo se transforma numa proposta para o outro. Na verdade, você está escrevendo uma história só. E, digamos, de você ter que inventar todo mês uma história diferente, ainda que ela seja curta, eu acho mais difícil. Então, o processo meu de criação é sempre uma coisa propondo a outra. Mesmo numa peça de teatro, que é uma coisa mais curta, mais sintética, e numa novela, então, isso é mais do que natural, que seja realmente um processo de uma coisa passar a outra. Com Beto Rockefeller, você inovou completamente a maneira de se escrever novela para televisão. O público, o telespectador, pode esperar uma outra inovação por parte de você? Bom, a inovação, não posso me criar como tendo esta obrigação de repente, ter que inovar. Mas eu gosto, às vezes, de experimentar. E uma experiência que eu fiz, a primeira na televisão, foi o Beto, foi apostar na inteligência do público, criando situações reais, e deu certo. E acho que talvez a experiência mais audaciosa, e no fundo a novela que eu mais gosto minha, foi o Rebu. O Rebu realmente foi uma experiência, quando eu contei agora nos Estados Unidos para um grande produtor de televisão a ideia, ele levou um enorme susto, que de repente isso estivesse sendo feito no Brasil e numa grande audiência. Quer dizer, os vários tempos do Rebu, o tempo presente noturno, o tempo presente diurno, o passado que era futuro, o futuro que era passado, até ele deu uma risada e sintetizou uma mariembade, pois é, uma mariembade. Se você tivesse que estabelecer um rápido currículo do menino prodígio Walter Avancini, que começou no rádio em São Paulo, ao Walter Avancini de hoje, quais seriam os dados mais importantes? Bem, o menino, evidentemente, começou num processo inconsciente de trabalho, né? onde havia uma mãe empenhada, né? E realmente em demonstrar o que ela achava que era talento no seu filho. E eu realmente não tinha nenhuma tendência para apresentar até então, nenhuma disposição, embora a tendência, sim, sempre era requisitado para os discursos, né? Dos dias comemorativos da escola, aquela coisa toda. E ela que foi ambiciosa, realmente minha mãe é que teve a ambição. Também porque ela tem, na sua origem, momentos de atividade artística, como musicista e tudo mais, coisa que foi abandonada também muito cedo. Então eu meio que ia na base do suborno, eu atendia os pedidos dela. Não, só se me der o livro tal, então, sei lá, Contos da Carochinha naquela época, né? Ou então Monteiro Lobato. Então ela me presenteava com esses livros, então eu atendia os pedidos dela e ia fazer os testes nas emissoras de rádio. E do menino eu aprendi uma coisa, como é muito difícil para os garotos que hoje começam, seria necessário que os adultos tivessem a consciência de prepará-los para o momento em que eles deixam de ser garotos. Porque numa atividade artística, a criança ela é cercada de tamanho afeto, de tamanho carinho, por um todo, por todas as pessoas. E sofre um impacto muito violento no seu momento de transição, com o recebimento de um afeto já mais normal, nessa fase de transição, na adolescência. Só que não tem compreensão do fenômeno, sente-se assim, num vazio terrível, porque não entende
qual a razão que levou todas aquelas pessoas que estão à volta de um ambiente a mudar o seu comportamento, de um afeto até exagerado para um afeto comum. Isso eu guardei muito, porque foi muito difícil enfrentar esse tipo de problema. O relacionamento aí do adulto para com o adulto, e não mais da criança para com os adultos e dos adultos para com a criança que eu era, criança que fazia sucesso na época, em rádio, cinema e circo. Muito circo naquela época, o teatro ainda praticamente nem existia nos termos de hoje, evidentemente. Então, eu acho que o adulto de hoje guarda muito da importância dessa lição naquela fase, sabe? De lá para cá eu fui vivendo realmente a televisão em todos os seus aspectos, tanto que eu me sinto muito à vontade quando eu falo de televisão, porque eu sou um homem de televisão mesmo, né? Não tem nenhum tipo de necessidade de afirmação, um outro tipo de veículo, realmente não tenho. Eu acho ela muito importante, fui me conscientizando da importância dela, do processo de trabalho que é a televisão. E não fico com necessidades assim de me afirmar num outro veículo, ou seja, não sinto necessidade de, para me sentir um homem, plantar uma árvore, ter filhos, escrever um livro. Não, a televisão, ela por si só já é muito importante. E eu passei a enfrentá-la assim, em todos os setores, nas menores atividades, desde ajudar a puxar o cabo das câmeras, até me exercitar na iluminação, na direção de TV, no acompanhamento das primeiras roteirizações, no meu trabalho de ator até 58, e a partir daí meu trabalho de autor, comecei primeiro escrevendo para a televisão, depois de escrever fiz a produção, só daí é que eu passei para a direção realmente, e até hoje estou nela. Pode-se notar hoje na TV Globo uma margem bastante grande de elementos que tiveram a sua formação naquele período de novelas da TV Excelsior de São Paulo. Eu mesmo, inclusive. Mas todo aquele processo iniciado na televisão Excelsior, do meu trabalho de diretor, que era essa busca realmente de uma estética, eu acho que eu vim concluí-la na TV Globo. Eu tive todas as condições para concluí-la na TV Globo. Porque a minha chegada para uma novela como Selva de Pedra, por exemplo, que já estava na altura do seu capítulo 80, mas que vinha encontrando naquela altura problemas em relação à censura na época, obrigando a autora, a Janete Claire, a dar uma guinada violenta na história. Eu tive a chance de participar dessa guinada quando cheguei e realmente tive a chance de me exercitar mais em profundidade nesse trabalho estético, que eu não sei se pode parecer pretensão ou não, mas digamos assim que era uma posição expressionista em relação ao espetáculo. Para que eu levasse ao espectador um clima de uma determinada cena, ou uma determinada emoção dentro de uma cena, eu não me importava, evidentemente, com uma lógica ou uma coerência de comportamentos nesse quadro criado. Me importava que ele realmente tivesse a empatia suficiente para transmitir aquilo que eu pretendia. Então, se o ator se colocava de cabeça para baixo ou não, não importava, desde que fosse atingido o clima que eu pretendia. No próximo bloco, o jornalista Araquém Távora entrevista o ator Paulo José. Até já! O ator Paulo José é tido como um dos principais expoentes da arte dramática no Brasil. Sua carreira representa um grande painel da produção audiovisual do país desde os anos 60 até os dias de hoje. Você está revendo o programa Os Mágicos, exibido pela TV Educativa do Rio na década de 70. Aqui, se existe memória, a fita roda. Em que medida, Paulo José, a tua infância determinou que quando adulto você fosse ator? Eu acredito hoje que de uma maneira total, absoluta, né?
Eu acho que isso não é um problema, não acontece só comigo. Eu acho que ninguém escapa da criança que foi, né? No meu caso, eu era o segundo filho, tinha um irmão mais velho, com 1 ano de diferença. E, evidentemente, servia como modelo, como uma referência da família, né? Então aí já começa meu esforço de ator, ou seja, de imitador, de representar um papel parecido com o do meu irmão. Eu já procurava, por um lado, me comportar como se fosse ele. Já havia essa diferença entre o que a gente é e o que querem que a gente seja. Então a gente começa a perceber que tem uma certa impostura também, uma imitação, etc. Isso por um lado. Por outro lado, é que na medida em que isso talvez era uma coisa menos autêntica, era uma coisa posada, né? Havia, por outro lado, um tipo de exagero, e começavam a denotar em mim um jeito palhaço, né? Dizer assim, esse cara é um palhaço, né? Você se confessa, por outro lado, Paulo José, inibido. Como você venceu a barreira da inibição? Muito através do trabalho no teatro e principalmente no cinema. Um processo curioso esse. Mas acho que exatamente a gente se torna ator ou vai para o teatro exatamente porque se é uma pessoa inibida. Ela se costuma dizer, me parece que a experiência já tem demonstrado que é o contrário, se costuma dizer que uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, pessoa que conta muito bem anedotas, né? Diz, olha, eu sinto ótimo para fazer teatro e tal. Me parece que a pessoa que se relaciona imediatamente muito bem, né, tem dificuldade, inclusive, em ser espontâneo dentro de um trabalho que não é absolutamente espontâneo, né? Quer dizer, o teatro, o cinema, a televisão tem uma mediação de no cinema, na televisão, de um aparelho, de uma máquina, e no caso do teatro, de ser uma situação absolutamente antinatural, né? Então é normal que uma pessoa muito espontânea na vida ache absurdo, de repente, ter que fazer aquilo, né? Parece que as pessoas mais inibidas, mais tímidas, precisam mais dessa mediação para conseguirem se expressar. Então, quer dizer, eu sou o cara incapaz de pedir uma caixa de fósforos num bar, né? Eu peço baixo, não dá fósforo. O cara não ouve, né? Não dá uma caixa de fósforo, né? É difícil, aquele cara que custa a chegar no balcão, né? Agora, fazendo cinema, aí de repente me dá um personagem extrovertido, que o cara que chega, me dá uma caixa de fósforo aí. Então eu faço e ganho, com o fato de fazer no cinema, eu ganho uma experiência que eu absorvo para mim, de que eu posso chegar e falar mais alto no balcão, chegar e dizer, me dá uma caixa de fósforos, né? Então eu senti que durante todo o meu trabalho, na verdade, o que eu ia fazendo com o meu trabalho era uma espécie de ensaios de relacionamento. Eu ia fazendo, principalmente nos filmes, ia descobrindo formas de eu conseguir me relacionar com as pessoas e falar com as pessoas, que eu passei a aproveitar cada vez mais na minha vida pessoal. Eu acho que é bom, quer dizer, o trabalho da gente, na medida em que traz para a gente também um enriquecimento pessoal desse outro lado. Quer dizer, eu sinto que o trabalho dentro da televisão, dentro do teatro, dentro do cinema, ele me ajudou muito como pessoa, ou seja, fez com que eu me conhecesse muito melhor e melhorou muito o meu relacionamento com as outras pessoas, quer dizer, me colocou muito melhor no mundo. E rompeu uma porção de entraves e de barreiras, dessas inibições, desses temores, dessas tensões iniciais que eu trazia, né? Para mim é mais importante isso do que o próprio resultado, digamos, artístico que a gente consegue com o que faz. Quer dizer, eu acho que tem que se conciliar as duas coisas dentro do trabalho. Quer dizer, é um trabalho de uma forma de conhecimento de alguma coisa, uma comunicação que a gente dá para os outros, mas ele tem que ser bom para a gente também. Quer dizer, na medida em que o trabalho for artisticamente muito bom, mas ao mesmo tempo for significar um desgaste pessoal muito grande, for um processo de tortura, de autodestruição, eu não acho legal. Para mim, eu gosto porque o trabalho quebrou as minhas barreiras, né? Quer dizer, eu fiz verdadeiros ensaios de vida, né?
Eu podia, através de outros personagens, sem a responsabilidade de ser eu. Um personagem é um cara irresponsável, então ele pode agir irresponsavelmente. Então eu fui ganhando a experiência da irresponsabilidade, e enquanto que eu não podia, porque eu era um cara extremamente responsável, né? Um sujeito educado de uma forma muito rígida, né? Muito bem comportado, né? Um cara incapaz de falar alto, de dizer uma coisa mais grosseira. Então os personagens me ajudaram muito. Não, vai em frente que viu que você pode fazer. Então a inibição foi ganha muito através disso. E é um trabalho que hoje em dia se procura fazer muito, de utilizar certas técnicas do teatro, né, certas técnicas da representação, para ajudar as pessoas que não vão trabalhar nisso, mas para ajudar dentro da sua própria vida. São técnicas que hoje mesmo tenho amigos em São Paulo, como a Miriam Muniz, que trabalha com grupos, em geral comerciários, né, e que vão para esse trabalho porque tem algum problema qualquer de relacionamento, uma dificuldade de relacionamento, uma timidez, uma inibição. E o trabalho do teatro ajuda a fazer com que eles descubram que eles podem se relacionar melhor, né? E se conhecer melhor. É uma forma também de autoconhecimento. Né? E quais foram especificamente os trabalhos, seja em cinema, teatro ou televisão, que, em sua opinião, marcaram a sua vida pessoal? Bom, em teatro, alguns trabalhos, eu não sei qual foi o primeiro, que eu sempre, desde pequeno fazendo, mas sinto que alguns, minha entrada no Teatro Universitário de Porto Alegre, fazendo Na Margem da Vida, do Tennessee Williams, é uma espécie de minha primeira peça. Essa realmente define muito a vida da gente, marca muito. É uma peça que eu até hoje sei praticamente de cor, né? Não esqueço. E é uma espécie de aprovação, né? Uma espécie de vestibular, né? Da vida. Essa, A Margem da Vida, do Tennessee Williams, isso em teatro. Em cinema, é também o meu vestibular, quer dizer, O Padre e a Moça, um filme do Joaquim Pedro de Andrade, que foi o primeiro filme que eu fiz em 1965. O Padre e a Moça foi uma experiência extraordinária. No primeiro filme, eu enfrentei logo uma proposta seríssima do Joaquim Pedro de Andrade, de fazer um filme a partir inspirado num poema do Drummond, e reunindo uma equipe técnica da melhor qualidade. Era uma turma realmente excepcional. O Mário Carneiro, Eduardo Scorel, o Grupo Mineiro, o Geraldo Veloso, o Carlos Alberto Prates, gente que veio depois a fazer seus próprios filmes, todos eles, né? Então nós, durante 4 meses e meio, ficamos em São Gonçalo, do Rio das Pedras, 2 serras além de Diamantina, perdidos numa cidade morta, no fim do mundo, mas desenvolvendo muito vagar, com muito cuidado, todo um trabalho de cinema e cercado de muita discussão de cinema, de vivia cinema, falava cinema, era um monte de homens lá, né, jogando vôlei todo dia para descarregar um pouco a sobra de energia física, né, e falando de cinema. Filme muito rigoroso do Joaquim, O Padre e a Moça. Um filme muito medido, né? E que me deu, já como primeira experiência, esse sentido da precisão do trabalho do ator dentro do cinema. E de como é importante, quer dizer, a colocação do ator dentro do quadro, né? De como isso aqui pode causar uma grande diferença no significado da relação do personagem com o plano, né? Ou, aqui já é outra coisa, né? É diferente. Então esse filme era realmente muito rigoroso, preciso, extremamente econômico do ponto de vista de interpretação, uma interpretação contida, e que foi para mim complementado, esse trabalho, essa experiência, com o segundo filme que eu fiz, que era Todas as Mulheres do Mundo, que aí era exatamente o contrário. Dando Todas as Mulheres do Mundo, o filme do Domingos Oliveira, que fiz com a Leila Diniz, esse filme era um filme de improvisação, um filme de liberdade de ação. Era, aliás, um filme de metragem média, que seria feito junto com outro filme, mas foi crescendo tanto durante a filmagem que se transformou num longa-metragem. Quer dizer, todo o exercício de improvisação que foi sendo feito transformou esse filme num filme de 1h15, 1h20. Mas quando eu fiz Todas as Mulheres do Mundo, esse exercício de liberdade já continha, ao mesmo tempo, a disciplina necessária para o exercício da própria liberdade. Então me parece que esses 2 filmes, O Padre e a Moça
e todas as mulheres do mundo me deram mais ou menos a noção exata do que para mim é o trabalho do ator dentro do cinema. É conseguir aliar as duas coisas, a espontaneidade, quer dizer, o jogo livre do ator, mas com a consciência de como isso está servindo, ou de servindo a ideia principal que se quer passar, que é a ideia principal do filme, né? É a gente saber, ao mesmo tempo, ser ator e material de ação. Quer dizer, o ator ter essa consciência, não querer se sentir tolhido toda vez que o diretor exige alguma modificação no trabalho dele. Essa medida parece que eu consegui muito nesses dois filmes, no Padre e a Moça e Todas as Mulheres do Mundo. E passou a ser mais ou menos a característica minha dentro do cinema, todos os trabalhos posteriores, e que fazia inclusive com que as pessoas gostassem de trabalhar comigo, porque ao mesmo tempo que eu era um ator inventivo, criativo, espontâneo dentro do cinema, podia trazer para o filme uma contribuição, inclusive técnica. Quer dizer, eu não só sabia me enquadrar, como ajudava, quer dizer, ajudava a própria enquadração, né? Durante o primeiro filme, um interesse que eu sempre tive, que eu cheguei a estudar arquitetura, fiz muita cenografia, pela cenografia no cinema, o interesse pela fotografia, fez com que eu fosse um ator muito integrado em todo o trabalho da equipe de cinema. O Recordária TV fica por aqui. Até a próxima!